Glória ao nome do Senhor. Bom adorá-lo, como é bom louvar. Senhor, obrigado porque mais uma manhã o Senhor nos agracia com a bênção da vida. Obrigado porque em mais uma manhã, mais um dia, nós temos a liberdade de te louvar, de te adorar. Obrigado porque mais uma manhã nós temos o consolo, o conforto, a paz, a segurança que só o Senhor pode dar. Obrigado porque mais um dia, mais uma manhã, nós podemos estar reunidos aqui como igreja, como corpo de Cristo. Nós fazemos isso porque nós cremos que quando estamos juntos, o Senhor ordena a bênção. Nós cremos nisso, nós cremos na tua bênção. Nós te agradecemos porque mais uma vez nós podemos abrir a tua palavra, podemos ler a tua palavra, podemos declarar a tua palavra, podemos pregar a tua palavra. Mas pedimos que de forma milagrosa e sobrenatural, o teu Espírito Santo torne essa palavra viva nos nossos corações. Nos ensina, transforma as nossas vidas e nos torna praticantes dessa palavra. Nos torna proclamadores dessa palavra. Para que cada vez mais as pessoas possam ouvir da tua palavra, da tua salvação, do teu amor, do teu cuidado. Usa-nos, Senhor, de forma poderosa. Faz a tua obra em nós e através de nós, por meio da ação sobrenatural do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração nesta manhã. Agradecendo também por cada um dos amados que de forma tão graciosa tem servido para que nós possamos estar aqui. Oramos agora agradecidos por aqueles que estiveram aqui antes, preparando todo esse lugar, esse espaço, para que pudéssemos estar aqui reunidos. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que servem hoje aqui na adoração, nas crianças, no pátio, na diaconia, no som, na imagem. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pelas suas famílias. Continua cuidando e abençoando a vida de cada um deles. Como igreja também, Senhor, nós nos levantamos aqui e agradecemos pelo teu sustento que o Senhor tem nos dado, dia após dia, mês após mês, mesmo em meio a essa loucura toda que estamos vivendo. Nós temos visto, nós temos experimentado a fidelidade do Senhor nas nossas casas, nas nossas empresas, na tua igreja, e te louvamos por isso. E que o Senhor continue cuidando, abençoando, prosperando cada família, cada empresa, e que o Senhor continue encontrando aqui homens, mulheres, famílias que olham para o Senhor, que confiam no Senhor e demonstram isso de forma prática e verdadeira por meio dos dízimos e das ofertas, declarando: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Por isso nós abençoamos esses dízimos, abençoamos essas famílias, abençoamos essas empresas, de
Fazemos isso no poder e na autoridade do nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E continuamos crendo e confiando inteiramente no Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se eu falei, mas eu falo de novo. Que o nome do Senhor seja glorificado. E antes que a minha tia, a missionária Elizabeth, me dê uma bronca ali, a Estação Pave está liberada. Estação Pave está liberada, podem ir para a estação. Quem que está cuidando lá do Pave? Está lá. A Yara está indo hoje, glória a Deus. Obrigado, viu, meus irmãos? Ainda em pé, você pode pegar a sua Bíblia, em reverência à palavra de Deus. Abre no Evangelho de João. Nós vamos ler João capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 25. Os irmãos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Queria só pedir um favor, alguém pode encostar essa porta aqui, porque fica uma corrente de vento bem em cima de mim aqui, por favor. Vamos lá então a leitura da palavra. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 25, diz assim: Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem, ou melhor, de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Estou com vocês apenas por um pouco de tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi para a sua casa. Amém? Podem se assentar. Mantenha a sua palavra aberta, para estarmos acompanhando. Nós precisamos lembrar o que se passava nesse momento. Jesus já tinha confrontado os seus discípulos, lá no capítulo 6, muitos deles haviam abandonado Jesus. Chega a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, os próprios irmãos de Jesus o confrontam, falam: você não vai? Vai lá se mostrar. O que você está fazendo aqui na Galileia, aqui nessa região, você tem que fazer lá também. Jesus fala: não, não vou. Os irmãos vão para a festa, logo na sequência ele vai escondido, fica lá no meio da multidão. E enquanto ele está lá, como vimos na semana anterior, Jesus começa a confrontar algumas mentiras, algumas contradições, algumas incoerências, e principalmente algumas contradições dos judeus e algumas incoerências. Como, por exemplo, quererem condenar Jesus por curar um paralítico no sábado, por curar completamente um homem no sábado, mas no sábado os líderes religiosos podiam circuncidar um menino, porque o 7º dia chegou e tinha que ser naquele dia, e aí tinha que circuncidar. Então ele começa a mostrar essas incoerências. E isso, mais uma vez, como a gente já viu anteriormente, gera no meio do povo, e presta atenção nisso, gera no meio do povo discussões, confusão, contradições. Alguns falam uma coisa, outros falam outra. Presta bem atenção nisso e guarda isso por enquanto no seu coração, porque é exatamente o que está acontecendo aqui nessa primeira parte. Alguns homens lá, os habitantes de Jerusalém, falam: olha aí, ó, esse não é o Jesus?
Não é aquele que eles queriam prender? Eles estão falando dele, querem prender, ou seja, prender, matar. O plano já estava conhecido das pessoas, já era conhecido das pessoas, mas aí algumas pessoas começam a falar, mas aí, ele está aí e ninguém faz nada. O que está acontecendo? A gente escuta eles falarem que é para prender, que é para matar, mas ele está aqui no meio, no nosso meio, está ensinando, e ninguém faz nada contra ele. O que está acontecendo? Que história é essa? Aí no verso 26 eles ainda fazem um questionamento interessante. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Então percebe que continua a discussão entre eles. E aí eles seguem ainda, mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. E aí Jesus, sempre de forma enigmática, né, de uma forma muito inteligente e às vezes até com uma certa ironia e às vezes até de forma sarcástica, ele fala assim: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Só que aí ele afirma, eu não estou, no verso 28, eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Jesus deixa bem claro quem ele é, quem o mandou, onde ele tinha que estar, o que ele tinha que fazer. Nós já vimos isso nesses primeiros capítulos de João. Jesus tinha convicção dessas coisas. A confusão estava no meio do povo. Mais uma vez, presta atenção. A dúvida, a confusão, a incredulidade estava no meio do povo. Porque Jesus sabia muito bem. Então eles tentam prender Jesus no verso 30. Mas a palavra de Deus nos diz assim. Então, verso 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Servimos a Deus, cremos nesse Deus que enviou Jesus. Precisamos estar atentos e saber que nada vai acontecer conosco se não for no tempo de Deus, se não for com a proteção, com o cuidado, com a liberação de Deus. Denise estava dando um testemunho. Vai chegar uma hora que alguns vão falecer, não tem jeito. Mas Deus está no controle, amém? Nós cremos nisso. Nós precisamos fortalecer, presta bem atenção, nós precisamos fortalecer a nossa crença, a nossa fé, aquilo que a gente crê. E entender de uma vez por todas que nós não temos controle de nada. E vamos, todos os dias, entrega, levantou, acordou, abriu os seus olhos, entrega tudo nas mãos de Deus. Deixa Deus, Deus é o Senhor quem tem o controle, não sou eu. É muito triste quando a gente começa a achar que tem o controle. Vai ser frustração atrás de frustração. E aí no verso 31 diz assim mesmo muitos no meio, presta atenção, assim mesmo muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Aí no verso 32, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então é esse o contexto. Muita discussão, muita dúvida. Alguns creem, outros não creem. E no meio disso tudo, vamos prender Jesus. Esse é o contexto do que está acontecendo em meio a uma festa. Como vimos anteriormente,
falamos sobre a festa da Páscoa, agora estamos na festa das cabanas ou dos tabernáculos. Jerusalém estava assim, ó, fervendo de gente, porque todo mundo tinha que ir para lá, nessa festa. E nessa festa, chama Festa das Cabanas, porque eles tinham que montar tendas bem rústicas, bem simples, com pedaços de pau, madeira, folha, e ficavam acampados, porque um dos objetivos era o povo se lembrar de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, enquanto o povo de Israel vivia no deserto, em tendas. Mas também nessa época, quando essa festa era realizada, eles agradeciam pela colheita, eles agradeciam pela chuva que tinha caído. Presta atenção nisso, guarda isso no seu coração. E eles pediam a Deus para que abençoasse, derramasse a chuva, para que a próxima colheita fosse abundante também. Hoje menos, a gente vê isso menos, a gente percebe isso menos. Mas nós não podemos esquecer o quanto nós dependemos da chuva para que a produção do alimento aconteça. É porque hoje é muito fácil, a gente encontra tudo prontinho no supermercado. Já está tudo, já foi plantado, já foi colhido, já foi beneficiado, processado, embalado. A gente só vai lá e compra. Mas percebe que ainda continua acontecendo a mesma coisa que acontecia há quase 2000 anos atrás? Alguém plantou, alguém colheu, para que a gente pudesse chegar no supermercado e comprar. Então é claro que naquela época isso era muito mais forte na vida, na realidade do povo, porque se desse errado a plantação, era mais ou menos um período de no mínimo 6 meses de dificuldades, até a próxima colheita. Então é nesse contexto que a gente agora consegue tirar aqui dessa situação da festa alguns ensinos muito interessantes e muito importantes. E o primeiro ensino está aqui no verso 33, presta atenção nisso. Mais uma vez, Jesus fala de uma forma enigmática, ele diz assim: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Poxa, por que Jesus não falou assim, né? Para ficar tudo mais fácil. Olha, eu vim aqui porque Deus mandou, eu vou morrer para tirar o pecado do mundo, eu vou morrer numa cruz, vocês vão me matar numa cruz, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar e vou voltar para o Pai. Por que Jesus já não falou isso aí direto assim? Tudo o que ia acontecer. Não, ele fala dessa forma enigmática, mas era assim que Jesus fazia. Agora, o que a gente consegue tirar desse ensino aqui? Vamos colocar, vamos olhar para aquela época. Jesus estava lá, estava fazendo milagre, as pessoas iam atrás de Jesus porque tinha pão à vontade para comer. Jesus ia atrás porque estava vendo, as pessoas iam atrás de Jesus porque tinha os milagres, tinham os ensinos, estava sempre ensinando. Então as pessoas estavam indo atrás, de repente ele falou: ó, logo eu não vou estar mais aqui. Opa, como assim não vai estar mais aqui? Os próprios judeus ficam perguntando: como assim ele não vai estar mais aqui e vai para um lugar onde a gente não pode ir? Será que ele vai embora para ensinar os judeus que estão espalhados por toda a região aí? O que será que vai acontecer? Então fica aquela dúvida. Como que a gente traz isso hoje para nós? O que Jesus falou para a igreja? O que Jesus falou para nós? E aí ele não falou de forma enigmática, não. Ele falou: eu vou voltar. E nós precisamos aprender a dar atenção e ouvidos àquilo que Jesus fala. Naquela época, Jesus está falando daquele momento, está falando da sua morte, da sua ressurreição. É claro que ninguém poderia segui-lo nisso que ele iria enfrentar, iria passar, iria ter que viver. Era ele que tinha que fazer isso.
Mas isso já passou, isso já foi. E qual é a palavra de Jesus hoje para nós? Eu vou voltar. E aí, meus queridos, nós temos que tomar cuidado. Porque da mesma forma que aquelas pessoas não estavam entendendo bem o que iria acontecer e o que Jesus estava falando, nós precisamos tomar cuidado para não sermos pegos de surpresa. Jesus também deixou muito claro que não sabe, nem Ele sabe quando vai ser esse dia, a hora da sua volta, só o Pai sabe. Portanto, não tem como a gente se preparar para esse dia e para essa hora, amém? Nós só sabemos que ela vai acontecer. Mas não dá para falar assim, eu vou me segurar até o dia 30 de junho de 2000 e qualquer coisa, porque no dia 30, junho tem 31, não. No dia 1º de julho, Jesus vai voltar. Não, a gente não sabe, não tem como a gente se preparar para isso. E aí nós temos que tomar muito cuidado, e automaticamente nós nos lembramos de uma história que Jesus contou, das 10 virgens, que elas foram alertadas que o noivo estava vindo, e elas foram para se encontrar com o noivo, amém? Lembram-se da história? Está lá em Mateus 25, depois os irmãos marquem aí. É interessante que existe um alerta para se encontrarem com o noivo. E as 10 vão se encontrar com o noivo. Só que das 10, 5 se precaveram, 5 não. De noite, levaram suas candeias com azeite, mas 5 levaram azeite de reserva. E 5 não. E de repente o noivo demorou um pouquinho para chegar e elas dormiram. Meus irmãos, não podemos dormir. Porque de repente ouve-se a voz, o noivo chegou. E aí aquelas noivas se levantam e 5 delas não tem mais lâmpada acesa e não tem mais azeite para acender. Pedem socorro para 5 que tinham. Não, o que nós temos é para nós. Salvação é pessoal, meus queridos. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Vão lá, vocês voltem lá no vilarejo, na cidade, comprem para vocês. Elas vão, o noivo chega, as 5 entram, a porta se fecha. As outras 5 chegam, batem na porta e escutam, não conheço vocês. Meus queridos, o que estamos fazendo aqui? Da mesma forma que Jesus fala que por um tempo ele estaria lá, depois não estariam mais, ele não estaria mais. Jesus fala para nós hoje, eu não estou aí ainda, mas daqui a pouco eu estarei. Fiquem atentos, estejam preparados, porque esse dia vai chegar. E quando chegar, não dá mais tempo. O tempo do arrependimento é agora. O tempo da conversão é agora. Porque quando Jesus voltar não é mais tempo de conversão, aí é tempo de julgamento. Aí não tem mais jeito. Então nós precisamos entender aquilo que Jesus tem nos ensinado e não descuidarmos. Por isso, vamos agradecer mesmo por mais um dia, mas não vamos nos esquecer porque Deus nos deu mais um dia. Para fazermos o quê? Para vivermos do nosso jeito? Para fazermos aquilo que a gente quer, que a gente gosta? Vamos tomar cuidado. Aí no verso 37, muda um pouco a situação. E temos aqui um segundo ensino maravilhoso. E o verso 37 começa assim: no último e mais importante dia da festa. Essa festa tinha duração de 1 semana.
Se vocês forem lá para Levítico 23, marca aí na sua Bíblia, depois você vai dar uma olhada. Levítico 23 ou Números 29, você vai ter a oportunidade de conhecer como é que era em detalhe essa festa. E vou falar uma coisa para vocês, o que tinha nessa festa era sacrifício de animais. Tinha uma lista de animais que deveriam ser sacrificados em cada dia dessa festa. E o último dia era o dia mais importante, e não tem isso registrado no texto, mas a tradição, os estudiosos trazem isso para nós, que nesse dia tinha uma procissão que acontecia. Sumo sacerdote, os sacerdotes e o próprio povo, com tigelas nas mãos, iam até a fonte, o poço de Siloé, e pegavam água, e caminhavam em procissão do poço até o templo. Água, guarde bem isso, água, para que a colheita fosse boa e abundante, amém? Água, água, que Deus de forma milagrosa, enquanto o povo estava no deserto, fazia jorrar e brotar de uma rocha. Quem era a rocha? Quem é a rocha? É Jesus. E Coríntios, 1 Coríntios 10, fala exatamente isso. Paulo, quando está escrevendo do povo, fala que o povo bebeu da água da rocha, e a rocha é Jesus. Então nós estamos nesse dia mais importante, todo mundo carregando água, todo mundo carregando água, e Jesus levanta-se, verso 37, aqui tem um diferencial. Sabe como que os mestres da época ensinavam? Eles ensinavam assentados, e passavam a ensinar todo o povo. Jesus aqui toma uma atitude diferente, ele queria realmente chamar a atenção, ele se levanta, e ainda mais, ele diz em alta voz, ele começa a gritar, ele começa a falar alto, e diz assim, o segundo ensino: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede? Vamos nos lembrar da palavra de Jesus com a mulher samaritana? Não é dessa água que eu tenho para dar para você. A água que eu tenho para dar para você, você nunca mais vai ter sede. Lembra-se? Jesus conversando com a mulher samaritana. Agora Jesus não está falando só com a mulher samaritana. Agora Jesus ele se levantou e está falando em alta voz, provavelmente aqui em meio a uma procissão com um monte de gente carregando água. E ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É interessante que durante essa procissão, as pessoas, o povo, ia entoando salmos, e provavelmente eram os salmos ali, do Salmo 113 até o Salmo 118, que eles entoavam durante essa procissão, e eles declaravam: Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos. Isso era declarado pelo povo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eles estavam gritando essas palavras: Senhor, salva-nos, Senhor, prospera-nos. Ou seja, Senhor, nós estamos carregando essa água, nos abençoa, para que tenhamos prosperidade e a próxima colheita seja boa. Senhor, salva o teu povo. E no meio disso Jesus fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, onde estamos correndo? Para onde corremos? Para onde estamos indo quando estamos com sede?
Lembre-se, não é a sede física, não é a necessidade de água do seu corpo, é a sede espiritual. É quando vem a tristeza pelo luto, aonde nós vamos beber água? É em Jesus? É em Deus? Jesus está falando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele conclui: como que isso funciona? Como que eu consigo beber dessa água? Eu estou com sede e quero beber dessa água, como que eu faço? Quem crer em mim, como diz a Escritura. Como que eu bebo dessa água? Crendo. E Jesus declara isso é a palavra de Jesus. E ele ainda completa, como diz a Escritura, fazendo referências a textos de Isaías, de Ezequiel, os profetas, que profetizaram da salvação do Cristo, do Messias, do profeta. E nessas palavras, se vocês forem olhar os textos desses profetas, tem sempre alguma coisa ligada a uma fonte de água. Então isso estava inculcado no povo, na cabeça, no coração do povo, que tem salvação, tem água, porque é um país, Israel vivia numa região desértica. O milagre da água ali é maravilhoso. Até hoje, se não fosse todo um sistema maravilhoso que eles têm de irrigação, não tinha nada lá. Muito difícil. Por isso, na época, os poços de água eram importantíssimos. Mas Jesus está falando, tem que crer. Só tem um jeito da gente matar essa sede, é crendo. Crendo no quê, meus irmãos? Você crê que Jesus nasceu? Você crê que Jesus morreu naquela cruz para tirar o pecado do mundo? Outra vez, pastor, outra vez eu vou falar a mesma coisa. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus vai voltar? Então tem um monte de gente que não crê ainda. E aí? As pessoas estão sedentas, estão com sede, e precisam ir até Jesus para beber. Elas precisam crer, para que a gente possa continuar ouvindo testemunhos. O meu pai ouviu do Evangelho, o meu pai creu no Evangelho, o meu pai foi batizado, meu pai está na glória e um dia eu estarei junto com ele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, Jesus completa ainda com mais um fato maravilhoso, mais um ensino maravilhoso: do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não só vamos saciar a nossa sede dessa água, como de nós passa a fluir essa água viva. Como que isso acontece? Você crê? O Espírito Santo habita em você, amém? É disso que Jesus estava falando. E depois lá na frente nós vamos ver, nos capítulos 14, 15, 16, nós vamos ver mais sobre essa promessa do Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Por que nós passamos a ser essa fonte onde do nosso interior flui esses rios de água viva? Porque nós temos o próprio Deus habitando em nós agora. Você crê? Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você agora é o templo, não mais isso aqui é um prédio. Você agora é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então agora é de nós, de cada um de nós, que flui essa água viva.
que é a salvação, que só Jesus pode nos dar. Flui de você, flui de mim, flui de nós, da igreja. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está falando que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Meus irmãos, nós temos a água viva para dar para as pessoas. Eu tenho, você tem. Esse é o nosso segundo ensino. Basta você, eu, nós cremos. Mas como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Por isso nós temos que pregar, para que as pessoas possam crer. E aí nos versos seguintes, Jesus vai explicando, João vai explicando, o evangelista, ele vai explicando que Jesus estava falando do Espírito Santo. E aí presta atenção no verso 40. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Mas mais uma vez acontece a discórdia. Ainda outros perguntaram, verso 41, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Presta atenção no verso 43. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E aqui nós chegamos no terceiro ensino que esse texto nos traz. Vou repetir o verso 43. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Jesus foi bem claro, ele se levanta e grita, ele fala em alta voz, para todo mundo ouvir: quem crer. Nessa terceira parte, nesse terceiro ensino, sabe qual que é o problema? A incredulidade. Alguns começam a perguntar: mas da Galileia, é de lá mesmo que pode vir? Então começa a gerar discussão, começa a gerar a dúvida, e isso traz incredulidade. E a incredulidade nos afasta de Deus, nos afasta das bênçãos que Deus tem para nós. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado, ou a gente crê ou não crê. Ou nós somos proclamadores da fé e desafiamos as pessoas a crer, ou nós vamos ficar discutindo como esses homens ficaram discutindo naquela época. Não dá. Domingo retrasado, eu estava conversando com uma irmã no final do culto. Ela falou: teve um irmão, ele começou a fazer algumas perguntas e eu não sabia responder direito para ele. Mas meus irmãos, são perguntas que não tinham nem pé nem cabeça. Perguntas que não levam a lugar nenhum. Só gera isso, discussão. Como pode o Cristo vir da Galileia? O que eles precisavam fazer? Eles precisavam ter ido estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. E precisava conhecer um pouquinho melhor quem era Jesus. Bastava perguntarem para o pai e a mãe: onde que Jesus nasceu? O pai e a mãe falariam: ele nasceu em Belém. Pronto. Percebe a diferença de perguntas? Perguntas que não levam a lugar nenhum. Olha ali a situação do momento. Olha, não, ele veio lá da Galileia. Da Galileia pode vir alguma coisa? Mas a questão não era de onde ele vinha, era de onde ele tinha nascido. Essa era a pergunta certa a ser feita.
Então, que nós temos que questionar? Sim, claro que nós temos que perguntar, para termos as respostas certas, mas também nós temos que fazer as perguntas certas. E aí a gente vai detalhando isso, e vai vendo a discussão, a confusão que gerava no meio do povo, no meio dos líderes. Os guardas voltam, verso 45, os guardas que tinham sido enviados pelos líderes, pelos fariseus, eles voltam de mãos abanando, e eles perguntam: cadê, por que vocês não prenderam? Como que nós vamos prender esse cara? Olha o que ele está ensinando. Olha, meus irmãos, os guardas ouviram Jesus. Como que eu faço para ouvir Jesus hoje, pastor? Não espera o pastor pregar. Vai direto na fonte, ó. E ouça Jesus falando com você, como esses guardas ouviram e não tiveram nem coragem de prendê-lo. É claro, não tinha chegado a hora ainda, não iam prender de jeito nenhum. Mas vocês percebem as palavras dele? Verso 46, olha as palavras dos guardas. 46, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Os ensinos de Jesus são maravilhosos, e os ensinos de Jesus, naquilo que realmente interessa, é direto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Creia. A discussão insensata, as perguntas desnecessárias, as dúvidas que não levam a lugar nenhum, só vão gerar incredulidade. E a incredulidade vai nos afastando de Deus. E as pessoas, como diz o texto de Hebreus, as pessoas começam a andar para trás e vão se afastando. E muitos abandonam a fé, porque ficam fazendo as perguntas erradas, para as pessoas erradas. Aí os líderes falam, verso 47, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Vamos trazer isso aqui um pouquinho para os nossos dias? Pensando aqui, né? Pensando aqui no meu contexto familiar. Você está vendo algum de nós que temos títulos? Ficou baixo? Melhorou? Ficou pensando aqui num contexto familiar, ouvindo assim. Você está vendo alguns de nós que temos doutorado crendo? Só eu, acho que não. A Beth quase chegou lá, né, Beth? Sobrou 2. Porque os outros questionam tanto, perguntam tanto, não creem, simplesmente não creem. Os líderes, os fariseus, teoricamente aqueles que conhecem da palavra de Deus, os mais instruídos, eles falam assim: vocês estão vendo algum de nós crendo? É isso que nós vamos ouvir, meus irmãos. Você crê nessas historinhas aí mesmo? Quem escolhe crer vai ser confrontado. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para sermos confrontados? Estamos preparados para sermos chamados, como diz assim no verso 49? Não, nenhum dos líderes creu, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Estamos preparados para ouvir isso das pessoas?
Você é uma ralé maldita, meu. Como é que você crê nessa história de carochinha de Bíblia? Você está preparado para ouvir isso? Estamos preparados para ser motivo de chacota, de piada? Porque cremos? Esse é o terceiro ensino. Estamos preparados para isso? De vivermos uma vida de santidade, de não fazermos o que todo mundo faz por aí, e com o nosso testemunho mostrarmos que nós somos diferentes, e pagar o preço por isso, e sermos ridicularizados? Estamos preparados para isso? Aquele que crê tem que estar preparado. E aquele que crê não pode entrar nessas discussões que não levam a lugar nenhum, e ficar perdendo tempo com aquilo que não vai resolver nada na vida de ninguém. Nós temos que ouvir isso e voltarmos para a palavra e continuar crendo e pregando dessa palavra e vivendo aquilo que essa palavra de Deus diz. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus é o único que pode nos dar a água da vida. Só Jesus pode nos dar a água da vida. Você quer? E quando a gente crê, a gente não só recebe dessa água viva, como a gente passa a ser uma fonte que jorra dessa mesma água viva. Porque hoje nós fazemos parte da igreja, o corpo de Cristo. E aí nós temos que passar por cima de tudo e de todos. Nós temos que permanecer firmes na nossa fé. Não importa o que esteja acontecendo à nossa volta. Porque olha o que acontece. Verso 50. Nicodemos levantou a voz, ele ousou. Nicodemos, aquele mesmo que já tinha ido procurar Jesus às escondidas, à noite. Sair à noite naquela época lá não é tão fácil como é hoje, né? Hoje ainda é perigoso, é mais difícil sair à noite. A gente sempre toma mais cuidado à noite, concorda? Lá então, naquela época, sair à noite é para desconfiar. E Nicodemos tinha ido até Jesus à noite e questionou Jesus. E Jesus ensina que nós temos que nascer de novo para Nicodemos. E eu ouso afirmar que Nicodemos creu na mensagem de Jesus. Porque ele foi dando algumas demonstrações ao longo da vida dele de que creu. Posso afirmar com certeza, mas provavelmente. E aqui, nesse momento, ele se levanta, porque ele era um daqueles líderes. Ele se levanta e fala: opa, mas nós vamos condenar sem nem ouvir. Já leva uma direta dos líderes: o que é? Você também crê? Você acredita nele? Vamos ver aqui como é que eles falam. Verso 52, olha só a resposta que ele ouve. Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Nicodemos se levanta em defesa, já leva uma cortada direto. Fica quieto. E aí fica essa discussão, quem crê, quem não crê. Da onde é, da onde não é, da onde veio, pode vir, não pode vir, e olha o que acontece. Verso 53. Então cada um foi para a sua casa, e perderam a chance de continuar ouvindo de Jesus, de crerem, de se converterem.
de irem até Jesus e beber, de crer em Jesus, de acordo com o que a palavra de Deus prometeu, e assim do seu interior passar a fluir rios de água viva. Esse é o grande desafio para nós, como igreja, hoje. Crer e de nós agora fluem rios de água viva para saciar a verdadeira sede das pessoas. Primeiro vamos saciar a nossa sede. Então a gente passa a ser esse instrumento nas mãos de Deus para suprir a sede dos sedentos, dos que estão sem Jesus. Portanto, não perca mais tempo com discussões inúteis. Não perca mais tempo discutindo: será que Jesus vai voltar mesmo? Será que você crê? Eu creio. Você crê que Jesus vai voltar? Esse é o ponto. Não perca mais tempo discutindo aquilo que não interessa. Esse foi o nosso primeiro ensino. Jesus falou que vai voltar, amém? Então creia, verdadeiramente creia. E se torne a fonte de água viva. E vamos parar de discutir questões que não levam a lugar nenhum. Porque a gente discute, não chega a lugar nenhum. Aí cada um vira as costas, cada um vai para sua casa e o evangelho não foi pregado. E as pessoas não tiveram a oportunidade de se converter. Então vamos aprender a simplesmente chegar e falar: é nisso que eu creio. E o desafio é que vocês também creiam. E com isso vocês passem a ter a vida eterna. Porque é isso que nós temos que fazer como igreja. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Fale com o Pai. Em algum momento, nem que seja hoje, você teve a oportunidade de conhecer Jesus. Talvez você esteja ouvindo e seus ouvidos ouviram e entenderam essa mensagem hoje pela primeira vez. Mas você teve a oportunidade de ouvir e de conhecer Jesus. Então, se você não tomou uma decisão ainda, hoje é o momento de você terminar. Talvez você que está aí no link, talvez você tenha escutado isso hoje pela primeira vez. Então tome a decisão agora. E reconheça Jesus como teu Senhor e Salvador. Fala para Jesus: Jesus, eu estou com sede e eu quero beber da tua água. Eu quero beber do Senhor. Eu quero receber do Senhor. Abre o teu coração e fala para Jesus isso. Todos que estão aqui ou que acompanharam no link, hoje tiveram a oportunidade de ouvir isso. Agora é tomar uma decisão de crer em Jesus como teu Senhor e Salvador. Abre o teu coração e fala: Deus, eu creio, eu estou com sede, eu quero ir até o Senhor e quero beber da tua água. Porque só Jesus pode saciar a nossa sede. Não deixe que essas dúvidas que ficam pairando na sua cabeça te impeçam
de declarar isso agora. Espírito Santo, age agora nos nossos corações e convence e converte agora, Senhor. Faz esse milagre, Deus, pois só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Olhe para o seu coração e reflita: será que você mesmo não tem alimentado a incredulidade no teu coração? Será que você mesmo não está participando de muita discussão que não leva a lugar nenhum? Ao invés de simplesmente crer? Muitos líderes que tiveram o privilégio de ver Jesus pessoalmente pregando e ensinando, não creram. Ficaram se achando melhores do que outros. Humilharam os mais simples, que estavam crendo. Chamaram-nos de ralé maldita. Podem me chamar do que quiser, mas eu não abro mão de crer em Jesus. Podem me chamar de burro, de ignorante, mas eu não vou deixar de crer em Jesus, e não vou deixar de pregar que só em Jesus nós temos a salvação. Qual é a sua decisão? É isso que você tem que falar para Deus agora. Você vai ir até Jesus, que é a fonte da água viva? Que cada um de nós possa abrir o coração agora e falar para Deus: Jesus, eu vou até o Senhor, porque só o Senhor é a fonte de água viva. A minha vida é tua. Estou aqui para te servir. Estou aqui para viver, para pregar o teu evangelho. Não importa o que eu tenha que enfrentar. Abre o teu coração e fala com Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem muito amor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor tem alegria, na casa do Senhor tem muito amor. Aleluia!